Em 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, no qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua identidade? Existe uma identidade que nós carregamos que diz o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a sua naturalidade, o dia que você nasceu. Agora eu quero saber da sua identidade espiritual. O dia que você nasceu, o nascer de novo, o novo nascimento que nos fala no Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemos procurou a Jesus como nascer de novo. Qual é a sua identidade? A sua identidade, ela está afiliada aos céus ou ela está afiliada a Adão? Existe uma primeira semente chamada Adão, no qual nós trazemos uma natureza humana. Mas quando nós falamos desta nova identidade, do nascer de novo, nós falamos do nascer do Espírito. Como que nós nascemos no Espírito e continuamos com a identidade de Adão? Assim como você se identifica com a identidade do seu pai, com o nome do seu pai, com o nome da sua mãe, a mesma coisa você tem que identificar também no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, eles respeitam a hierarquia. No mundo espiritual, eles respeitam as credenciais nossa eterna. Como que você guerreia quando Satanás levanta contra você? Existe uma identidade, e essa identidade é original. Essa identidade você tem que falar, você tem que agir, você tem que pensar como o Senhor que está registrado na sua identidade manda você falar. O nosso pensamento e a nossa mente tem que estar em Cristo. O resgate de uma identidade velha. Hoje, para você ter uma identidade em Cristo, como que você se vê? Quando você olha no espelho, como você se vê? Você vê uma pessoa de anos atrás? Ou você vê você uma pessoa, uma nova criatura? O resgate dos nossos valores fazem parte desta nova identidade. Nós não podemos ter crise de identidade. Nós não podemos ter falha na nossa identidade, porque Deus colocou em nós o código. E este código está no nosso espírito. E este código garante a nós que nós somos filhos legítimos dele. Você pode olhar as impressões digitais, é o código de Deus na vida do homem. Use a sua identidade espiritual. Não negligencie esta identidade. Não deixe que as pessoas te critiquem. Não fique na mão dos seus inimigos. Não fique na mão dos adversários. Essa identidade espiritual é a sua cidadania celestial. Efésios capítulo 1, versículo 3. Fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a nele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando nós falamos dessa escolha, nós falamos que nós somos predestinados a esta escolha. Ele nos escolheu para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos enviou. Então, nós não podemos estar aqui nesta terra ambulantes, ou seja, simplesmente vivendo sem propósito,
Ou seja, nós temos que ligarmos a cabeça de Cristo. A nossa mente tem que estar ligada a Ele, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, nas mesmas virtudes. Porque o corpo, quando ele é bem consolidado, quando nós somos firmados nas verdades de Deus, a mentira não pode prevalecer. E o alvo de Satanás hoje é destruir esta unidade que Deus tem proposto na vida do homem. O adversário, quando ele consegue destruir, desviar você do propósito da unidade, você se torna uma presa fácil para ele. Ele não está falando de alguma coisa tão comum. Ele está falando do corpo de Jesus Cristo. E quando ele está falando do corpo, ele fala de um corpo bem consolidado, bem ajuntado, aonde tudo é encaixado dentro do propósito dele. Ele não está falando de uma prótese que você coloca no corpo e você tira. Não, não. O corpo de Cristo não é isso. Nós entendemos que o corpo de Cristo é viver Cristo em todo instante, em todo segundo dentro de você. A unidade, o propósito e o testemunho. Se nós não testemunhamos de quem nós somos filhos, então a nossa identidade está em perigo. A nossa identidade espiritual, ela nos dá garantia de filhos legítimos de um Deus Todo-Poderoso. Então você é filho legítimo de um Deus Todo-Poderoso, aonde você não negligencia as suas raízes. As nossas raízes são eternas, as nossas raízes são celestiais, e nós estamos caminhando para a nossa origem, porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem, e é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que você está caminhando. Que Deus te abençoe.